Oi, oi, hoje eu tô aqui para falar com você sobre as minhas leituras de janeiro. E diferente do ano passado, eu já comecei sendo muito leitora. Tivemos 5 livros lidos e coisas muito, muito incríveis. Então eu vou começar por ordem de leitura. A primeira foi O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. E essa, na verdade, foi uma releitura, porque eu li ele quando eu tinha uns 15, 16 anos, por causa de um filme que eu vi na época, que citava uma passagem dele. O filme mesmo não tem nada a ver com a história que se passa aqui, mas eu fiquei tão curiosa pela passagem citada que eu resolvi ler. Só que na época eu era muito nova, sabe? Cabeça vazia, se bater fazia eco. Então eu quis reler ele agora, né? Mais velha, mais madura. Tem aí 14 anos, 15 anos mais ou menos, que eu li ele. Então, eu queria muito ver se eu continuava com a mesma opinião, se eu entendia coisas diferentes. Obviamente, eu não entendi nada da época. Então, foi uma releitura. Eu comecei ele no final do ano passado, mas só terminei em janeiro. Então, eu tô considerando ele uma leitura de janeiro. E aqui, a gente vai ter a história do Hallie Haley, que ele funciona como uma espécie de duplo, de espelho do Hermann Hesse. Eles, inclusive, têm a mesma literação no nome. Ele é um homem aí na faixa dos 50 anos, né? Meia idade que eles falam. E ele vai, através da psicanálise, trazer muitas reflexões sobre a condição humana. Ele se enxerga como uma espécie de duplo, meio homem, meio lobo, então ele vai lutar muito com essas questões de estar inserido em sociedade e, ao mesmo tempo, odiar tudo que aquela sociedade representa e detestar aquilo de uma forma tão feroz que torna ele violento, uma espécie de lobo. A gente vai ter, inclusive, outras espécies também de duplos do autor. A gente tem a Hermínia, que é uma personagem que aparece mais para metade final do livro, que ela também é um lado do autor. Ela, inclusive, aparece como uma versão masculina do melhor amigo do protagonista, que também se chama Hermann. Então, o livro funciona todo como um espelho do Hesse, quase autobiográfico. Então, né, o autor ele era alemão, pacifista. Então a gente tem muitas críticas ali sobre a guerra. É um livro muito incrível, ele me trouxe muitas reflexões. Foi uma leitura um pouco arrastada, mas muito proveitosa para mim também. Uma coisa engraçada que o autor falou é que normalmente esse livro acaba parando em mãos mais novas, apesar de ressoar mais com pessoas mais velhas. E de fato, quando eu li, eu era muito nova e agora eu continuo ainda muito nova se for olhar a idade do protagonista da história. Mas foi uma leitura muito boa, muito incrível, e eu recomendo, foi 4 estrelas. Depois a gente tem Venham e Juntem-se a Mim, da Maya Angelou. A primeira leitura minha do clube de assinaturas da TAG. Olha que linda essa capa, o projeto gráfico é todo incrível. E ele é uma continuação do livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, mas ele pode ser lido de forma independente, eu mesmo não li o primeiro. E esse livro é uma espécie de memoir da Maya, que vai pegar dos seus 17 até o início dos 19 anos. É uma leitura muito divertida. A Maya, ela tem um senso de humor muito, muito bacana. Então, assim, apesar das coisas horrorosas que ela passa, porque, assim, não é uma leitura leve, não é uma história leve, ela escolhe contar dessa forma. Ela escolhe contar com humor, ela tem esse olhar para as coisas e que eu acho que deixa tudo muito incrível e permite que a gente até conheça melhor a autora e consiga entender como que ela conseguiu passar e sobreviver por essas coisas. Nessa fase da vida dela, ela é uma jovem mãe solteira. E assim, a gata viciada em viver. Ela faz muitas coisas. Cafetinagem, quase vira do exército, cozinheira, dançarina, assim, entregou. É um livro muito, muito bonito e acho que o mais especial aqui é que ela não maquia nada enquanto ela conta, sabe? Ela tenta ser o mais transparente possível, inclusive sobre as escolhas ruins que ela faz, sobre os ciclos que ela repete. Então, acho que o que mais me encantou, além do tom que ela escolhe para a narrativa, é o fato dela ter sido honesta o tempo todo. Você vê que ela não está tentando maquiar nada, ela não esconde os pensamentos que ela tinha na época. Então, é uma leitura muito valiosa. Eu fiquei com muita vontade de conhecer outras coisas da autora por isso, porque eu gostei muito da escrita, achei muito especial e também foi 4 estrelas. Depois, eu li o primeiro 5 estrelas do ano. Esse aqui foi engraçado, porque muita gente falou que eu ia amar e teve pessoas que falaram que eu ia detestar, que desistiu no meio do livro, que era muito chato. Mas eu gostei muito. Confesso que comprei por causa da capa? Sim, pois belíssima. Você vai olhar pra esse aqui e vai falar que não?
eu não consegui. Aqui a gente tem a história da Cleo e do Frank, por isso Cleópatra e Frankenstein, que são um casal muito diferente, assim, em suas condições sociais. A Cleo é uma artista, coitada, pobre, coitadinha, que tá aí prestes a perder o seu visto estadunidense. E o Frank, ele é um nova-iorquino mais velho, bem mais velho que ela, e assim, de uma classe social bastante abastada. Ele trabalha com publicidade, ele tem seu próprio escritório, então ele tá ali bem estabelecido na vida. Eles começam a se relacionar, e logo no início do livro, ele propõe que eles se casem para que ela continue, né, possa dar entrada ali no green card da gata e consiga ficar no país. Esse livro ele vai trabalhar muito questões de abuso de substância, essa diferença de classe ali, apesar de que não tem ninguém que é realmente assim, meu Deus, um pobre fudido, assim, sofreu mais que Jesus no deserto. Mas existe uma diferença de classe social muito grande e por isso as pessoas enxergam a vida e os problemas de forma diferente. Então isso também vai ser discutido aqui. A gente também tem muito a questão de diferenças de poder no relacionamento, né? Então, né, a pessoa lá, o provedor, a pessoa que tem, além, né, de bancar a casa, eu sou a pessoa que vai te prover o visto. Existe, então, essa dissonância no relacionamento que acaba gerando muitos problemas. E assim, gente, é um livro meio White People's Problem, onde todos os personagens são detestáveis. Você não fica morrendo de amores por ninguém, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito envolvida com eles. Eu acho que esses personagens com as mentes muito turbulentas geram uma identificação muito grande pra mim. É um livro com muito drama, nossa, assim, sofrimentos eternos, mas eu gostei muito do final também, de como se desenvolveu, pra onde cada um foi, sabe? Todos os personagens, não só o casal principal. 5 estrelas, tô doido pra ler o outro da autora, que é Irmãs Bloom. Quem sabe ainda este ano vem aí. Depois, temos aí um clássico contemporâneo da ficção científica, Flores para Algernon. Esse é um livro que eu tava enrolando muito tempo. Acho que quando eu comecei a montar a minha biblioteca e comecei a falar sobre livros aqui também, foi um dos primeiros que eu comprei, por indicação. Mas ficava enrolando, apesar de nunca ter visto ninguém falando mal. E assim, esse livro é incrível, gente. Incrível. Até agora, a minha melhor leitura do ano. Tudo bem que estamos assim, início de fevereiro, mas foi a melhor leitura do ano. Foi um 5 estrelas favoritado. E uma leitura, gente, eu não sei nem explicar, sabe? Eu terminei esse livro chorando, eu não conseguia parar de chorar, eu não conseguia parar de pensar, assim, nas semanas próximas depois que eu terminei. Aqui a gente vai ter a história do Charlie, que é uma pessoa que tem algum tipo de deficiência cognitiva. E, assim, ele precisa frequentar uma escola especial, ele tem muita dificuldade, né, reter conhecimento, ele não lembra das coisas, e tudo que ele quer é se tornar inteligente, lembrar das coisas, para poder, por causa dos pais, ele tem toda uma questão com a mãe dele. E aí a professora que dá aula para ele indica ele para um experimento científico para aumentar a inteligência. Quando ele vai para lá, eles estão iniciando as fases de testes em humano, já tinham feito com animais. Tanto que o Algernon é o ratinho da história que passou pelo experimento e ficou super inteligente. Quando ele chega lá para fazer, eu acho que já tem uns 6 meses que o Algernon passou pelo processo, então eles não acreditam que vão ter mais regressão, que é um estado permanente, e a gente acompanha então ele antes e depois de fazer esse procedimento. A gente vê como a inteligência dele vai aumentando, e à medida que ele vai ficando mais inteligente, a forma como ele vai ver no mundo, obviamente, muda. A forma como ele vai relacionar com as pessoas muda. Ele percebe que ele não tinha amigos, que as pessoas gostavam de rir dele, não de estar com ele, mas ele não percebia, porque na cabeça dele, se uma pessoa ri pra você, ela é sua amiga. Também muda muito, ele começa a questionar a religião, porque ele vai mudando a ideia que ele tem de Deus, a relação que ele tem, né, com a fé. Questões de relacionamento, ele começa a enxergar, né, as mulheres de outra forma, porque ele não tinha essa visão. A gente também tem a forma como ele começa a ficar também arrogante com as pessoas. Ele começa a ficar sem paciência, porque ele vai ficando muito inteligente, e ele começa a achar que as pessoas são inferiores a ele. Ele acha um absurdo que as pessoas não consigam acompanhar as coisas que ele acompanha, ter os pensamentos que ele tem. Então é uma leitura muito bacana, porque faz a gente questionar muitas coisas. O final também é um final que marca muito, é um final que faz você pensar
O que você tá fazendo da sua vida, sabe? Então é um livro muito incrível. Se precisasse te indicar um livro agora pra ler, com certeza seria ele, porque tá vivendo assim, rent free na minha cabeça, alugou um triplex. Incrível, sabe? Incrível, incrível. E, por último, Tempos Onde Vivem as Monstras. Porque depois que eu terminei Flores para Algernon, gente, eu fiquei em situação de tristeza. Eu não queria ler nada triste, eu não queria ler nada de drama, eu queria ler coisas que me fizessem feliz. Vi esse livro na biblioteca, olhei para essa capa, olhei para esse título e pensei, não tem como ser triste. Impossível ser triste nesse livro. Aí peguei para ler. Aqui é uma premissa de contos de histórias japonesas tradicionais, porém voltadas para um olhar mais feminista. Eu comecei a ler e no início eu confesso que não me pegou muito, não. O primeiro conto eu achei engraçadinho, me arrancou uma risadinha pelo nariz aqui e lá, mas eu não tava engatando muito. Porém, quando chegou na metade, que eu finalmente consegui entender o que estava acontecendo, porque são vários contos, mas em algum momento eles vão se entrelaçando, sabe? As histórias vão cruzando entre si. Que eu consegui entender, eu fiquei apaixonada. E aí eu não conseguia parar de ler, porque os contos vão ficando cada vez mais divertidos, eles vão oferecendo uma visão ali dessa sociedade japonesa, principalmente quando você é mulher, e trazendo discussões. Então eu achei que cumpriu o que se propôs. Eu demorei a entrar, mas quando eu entrei de cabeça, foi incrível. No final tem uma nota explicando todas as histórias que foram inspiração para os contos, que eu achei muito legal, porque eu não conheço tanto assim da cultura japonesa, principalmente de yokais, né, do folclore. Tem também algumas histórias, né, do teatro kabuki. E então foi muito bom. Acho que quem já conhece, talvez aproveite a leitura de início muito mais do que eu aproveitei, porque vai conseguir identificar, né, os pontos aqui dos contos. Mas, de forma geral, eu achei incrível. Foi muito legal. Eu dei 3,5 estrelas. Foi muito, muito divertido mesmo. E é isso, gente. Essas foram as leituras do mês. Gostei muito que não teve uma leitura ruim. Não teve nada que me incomodou. Não teve nenhum livro que eu queria terminar por ódio e não por prazer. Indico todas, dependendo do que você quer, qual que é o mood. E quero saber de vocês, se vocês já leram algum desses títulos, conta aqui nos comentários. Se tem algum que chamou a atenção e vocês querem ler, tá bom? Encontro vocês no futuro. Beijo!